E aí, pessoal? Sou o professor Daniel, vocês já me conhecem da escola, já dei aula para vocês. E eu vou trabalhar no Prepave aí algumas aulas de história para vocês do primeiro ano, de preparação aí pro PAV, né? A aula que eu vou trabalhar com vocês é Grécia Antiga, vocês estão vendo aí a capa da aula, que mostra no fundo ali uma imagem atual, uma foto atual do Partenon e de onde seria o centro da vida na Atenas da Grécia Antiga lá. A gente vai estudar então um pouquinho rapidamente, tentando uma aula mais dinâmica aí de no máximo 10 minutos sobre esse período. Provavelmente eu vou dividir essa aula em dois tempos de 10 minutos, tá? Então vocês vão ter duas aulas de Grécia Antiga. Beleza, então a primeira coisa que vocês têm que se ligar aí de Grécia Antiga é geografia. Na verdade, vocês têm que se ligar na geografia sempre que estudar história. Vocês têm que dominar mapas, por exemplo. Fiquem ligados nisso, se vocês não dominam, tem que dominar mapa e temporalidade. Tem que saber século, tem que saber mais ou menos ano ali, porque senão vocês vão ter uma grande dificuldade aí de entender o conteúdo. Então, primeira coisa que vocês têm que entender: a Grécia é no continente europeu. Vocês têm que saber os 6 continentes do mundo. Não podem ficar pensando e não conseguir imaginar o mapa do mundo. Vocês têm que estudar isso. Então, primeiro ano, foca nisso, porque vocês já deviam ter aprendido isso lá no fundamental. Bom, fica no continente europeu, então aqui está onde fica no continente europeu a Grécia, fica no sul, então, do continente europeu, no que se chama Península Balcânica, nos Balcãs. Vocês já devem ter ouvido falar aí dos Balcãs, fica na Península Balcânica, então. Aqui tem um mapa com mais detalhes dessa península. Então a Grécia ela é dividida numa parte que a gente chama de continental, que é essa daqui, e numa parte insular de ilhas, que são essas várias ilhas que existem aqui na Grécia. Como relevo, vocês têm que pensar que o relevo da Grécia é dominante como montanhoso e com mar, com muito recortado com entradas de mar, o que faz com que o relevo seja propício à navegação. Tem muitos portos naturais no, no território grego. E esse solo vai ser de baixa qualidade, o que vai gerar alguns conflitos ali internos nas sociedades que faziam parte da Grécia na antiguidade. Bom, a história da Grécia é dividida em vários períodos. Então a gente vai começar com o período pré-homérico, que vai do século XX ao século XII a.C. O período pré-homérico é o período de formação da Grécia. É quando diversos povos invadem a Península Grega e dominam partes que antes eram controladas por uma civilização apenas, que é a civilização micênica. Essa civilização micênica, ela dominava metais já, vocês devem ter estudado a Idade dos Metais com o professor Otávio. Então eles dominavam o bronze, por exemplo. Só que alguns desses povos, principalmente os dórios, vão entrar dominando o ferro já. Isso fazia uma diferença militar muito grande controlar a metalurgia do ferro. Então eles vão invadir essa região, vão vencer os micênicos. A civilização micênica vai terminar como uma grande derrotada nesse período e vários povos vão formar o que vai ser a Grécia que nós vamos estudar a partir de agora. Esses povos dificilmente vai cair numa prova, uma decoreba para você saber o nome deles, mas é interessante saber. Então eles eram os eólios, os jônios e os dórios, tá? E os aqueus também. Bom, e alguma coisa dos cretenses, só que os cretenses são da ilha de Creta aqui, ó. É no sul da, da península e eles dominam uma pequena parte, só que eles não vão ser tão importantes assim, eles vão dominar mesmo é a ilha, que aí sim, eles vão constituir uma civilização importante aqui nessa ilha. Bom, esses conflitos que são gerados por causa da invasão desses povos vai fazer com que alguma parte da população fuja da parte continental da Grécia. E nessa fuga deles, eles vão formar colônias em outras regiões. E elas estão
apresentadas aqui, ó, em verde e amarelo, algumas dessas colônias, e aqui outras, muitos deles eles fugiram para as próprias ilhas que formariam a Grécia insular, né? Então, parte dessas populações vão formar vários pontos no entorno do Mediterrâneo lá, com cultura grega. E bom, aí vem o período homérico, que é do século XII ao século VIII a.C. Nesses 4 séculos vai acontecer a formação de uma sociedade mais voltada para os clãs, para grandes famílias, uma família gigante dominada por uma pessoa, que é o patriarca, que vai controlar, de certa forma, através de ligações pessoais, todo, todo todo aquele território e aqueles integrantes da família dele. Então vai ser uma pessoa mais velha, normalmente da família, que vai controlar tudo. Nesse período vai ser caracterizado por propriedade coletiva da terra, por essas famílias, e vai ser o início, a formaçãozinha das cidades, mas é algo assim, ó, muito ínfimo as cidades, o poder da cidade que vai ter nesse período. Vai ser mais uma sociedade agrícola mesmo. Aí no período homérico, uma outra característica, a partir do momento que essas sociedades agrícolas foram se fortalecendo, ocorreu um aumento da população, porque estavam produzindo, teve um período de uma relativa paz, então foi aumentando a população. Esse aumento da população gerou conflitos dentro dos genos, que eram os clãs. E nesses conflitos, os perdedores acabavam saindo do clã. E não tendo muitas vezes lugar na Grécia para estar, eles começam a migrar para outras partes do Mediterrâneo. Isso vai formar o aumento de colônias em outras partes do mar Mediterrâneo, como a Magna Grécia, que é a denominação Magna Grécia, é além da Grécia, a outra Grécia, que vai ser formado fora da parte geográfica conhecida como Grécia, mas culturalmente eles serão gregos. Então aqui nesse mapa aqui está mostrando o sul do continente europeu, está mostrando a Itália e a Sicília aqui, ó, e tudo que estiver laranja são colônias gregas que ficaram bem conhecidas. Aqui é o sul da França e nordeste da Espanha, e aqui é o leste da Espanha, com colônias gregas, então, importantes, alguma coisa no norte da África também. Com esse enfraquecimento dos clãs por causa dos conflitos, vai começar a surgir com mais força as cidades-estado, que são as polis. Tá?